Quais são os exames de imagem que devem ser usados em pacientes gestantes que tenham suspeitas de pedras nos rins? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos saber quais que são os exames que devem ser feitos para avaliar a presença de pedra nos rins em mulheres gestantes. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Como a gente sabe, a gestação ela pode potencializar a ocorrência de cálculos renais em mulheres que já tenham tendência à formação dos mesmos. Como a gestação é um período em que a mulher tem o feto dentro do seu útero, a gente sempre deve considerar que qualquer exame que a mulher realize necessariamente terá uma influência no seu feto, no nenê que venha a nascer no futuro. Por isso que alguns exames podem ser feitos durante a gestação, enquanto outros exames nós devemos ter todo o cuidado possível para realizarmos em uma mulher gestante. Como que a gente tenta diferenciar isso? Então, basicamente existem exames que não vão causar um prejuízo para o nenê, ou seja, ele não tem risco de causar malformações ou deformidades decorrentes do seu uso, e existem exames que nós devemos sempre ter o cuidado de utilizar esse tipo de exame. Por quê? Porque os melhores exames que são utilizados para a detecção de pedra nos rins, eles envolvem o uso de radiação ionizante. O que é isso? É um tipo de radiação que é potencialmente danoso ao feto que a mulher está carregando no seu ventre. E nesses exames que a gente utiliza a radiação ionizante, eles devem ser evitados quase que a todo custo numa gestação, principalmente nas fases iniciais da gestação, que é no primeiro trimestre da gestação. Por quê? Porque esse feto ainda está em formação e principalmente ele é mais suscetível aos danos decorrentes do uso dessa radiação ionizante. Então esses exames que se valem do tipo dessa radiação não devem ser utilizados nas pacientes gestantes. E quais que são esses exames que se usam radiação ionizante que devem ser evitados nesse caso? É basicamente o raio-x e a tomografia computadorizada, porque a tomografia computadorizada ela também utiliza basicamente o mesmo processo do raio-x, só que a dose de radiação ionizante que pode causar prejuízo ao feto acaba sendo muito maior nessa circunstância. O que a gente faz então nesses casos? Veio aquela paciente com queixas sugestivas de dor na região lombar, na região das costas, com irradiação, com vômitos, com mal-estar, um quadro bem característico de pedra nos rins. O que a gente precisa fazer nesse caso? O primeiro exame que a gente utiliza é o ultrassom simples, que utiliza somente uma onda ultrassônica, que não tem qualquer tipo de interferência no feto. Ele pode ser usado com total segurança, que é aqueles ultrassons que são realizados durante o acompanhamento da gestação, que são os ultrassons obstétricos, as ecografias obstétricas, para ver se o nenê está se formando bem, se tem a quantidade certa de líquido em volta do nenê dentro do útero. É o mesmo tipo de exame que é realizado para detecção de pedra nos rins. Só que temos um inconveniente ao utilizarmos esse tipo de exame. Esse exame, ele tem
tem um certo grau de deficiência para detectar alguns cálculos em determinadas posições que eles estejam no momento. Ele detecta muito bem cálculos nos rins, mas só que cálculos, pedras que desceram e que estejam no canal do rim chamado de ureter, muitas vezes esse exame não consegue detectar. Por quê? Porque existe o feto que atrapalha a visualização desse canal do ureter e a paciente às vezes ela tem uma distensão das alças do intestino que dificultam essa visualização. E o que deve ser feito então nessa hora? Nós temos um problema em alguns casos. O que pode ser feito? A paciente pode aguardar algum tempo e repetir esse ultrassom para ver se essa pedra ela desceu e agora está mais clara de ser vista, ou se mesmo ela repetindo o exame de ultrassom dali uns dias não for possível detectar se a dor que continua é causada ou não por uma pedra nos rins, ela pode fazer uma ressonância magnética, que é considerado um exame de segunda linha para a detecção de pedras nos rins que estejam causando dor nessa gestante. Esse exame pode ser realizado principalmente naqueles casos que você repita o ultrassom e não consiga detectar o exame, não consiga detectar a presença de pedra nos rins. Essa ressonância pode prestar para isso. Só que a ressonância também tem limitações, não são todos os cálculos que conseguem ser visualizados também nessa ressonância. Ela é um pouco melhor que o ultrassom, só que ela também tem algumas limitações, mas ela pode ser utilizada porque ela não utiliza radiação ionizante. E o que vamos fazer nesse caso? Se a paciente está com dor sugestiva de ter uma pedra no rim, realizou tanto o ultrassom, realizou tanta ressonância e ainda assim não se descobriu o que é a dor que essa paciente esteja apresentando. O que pode se realizar nesse caso? Em casos muito bem selecionados, em casos que você vai conversar com a mãe, evidentemente, e vai expor o risco, mesmo que seja um risco muito pequeno, é a realização de uma tomografia com uma dose muito baixa de radiação. E essa tomografia, a gente dá preferência para realizada principalmente no último trimestre da gestação, pois como o feto já está quase todo formado, esse tipo de radiação vai ter uma interferência, vai ter um efeito menor sobre esse feto nessa hora. Mas é sempre uma coisa questionável, é sempre uma coisa que a gente deixa para último caso, só naqueles casos muito difíceis, que a dor da paciente não melhora nunca, que a paciente está muito mal por conta dessa possível pedra nos rins e que se realmente precise estabelecer um diagnóstico para ver se aquela dor é causada ou não por uma pedra nos rins. Então esse tipo de exame dificilmente é realizado, ele deve ser evitado, mas em casos muito bem selecionados, desde que realizado com uma dose baixa de radiação, ele pode ser tentado nesse tipo de circunstância. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.